Estamos aqui no seu Facebook, é a nossa página do jornal Ponto Belense. E a gente vai estar trazendo aqui a entrevista com a nossa amiga Heloísa, ela que é psicóloga. Desde já, muito obrigado, Heloísa, pela sua participação. Muito obrigado pela sua presença aqui. Gostaria também, coloca o cabo, por favor, aí no microfone. E a gente vai estar aqui fazendo essa transmissão ao vivo para estarmos atendendo aí um tema muito importante. Isso, está fazendo aqui essa live de um tema muito importante com a presença da nossa amiga Heloísa. Mais uma vez, muito obrigado, Heloísa, pela sua participação, porque a gente vai tratar de um tema que eu dei uma pesquisada básica aqui, eu não sou especialista, quem sou eu para falar, mas segundo aí a OMS, o Brasil está em primeiro lugar no ranking de países com pessoas com ansiedade. São cerca de 18,6 milhões de pessoas que sofrem ansiedade. E a gente, como veículo de comunicação, como pessoas que lidam com pessoas, a gente precisa tentar de alguma forma ajudar. A gente precisa fazer alguma coisa para que possamos ajudar as pessoas que a gente gosta, as pessoas que a gente ama e as pessoas que a gente convive dia a dia. Vamos começar aqui, Heloísa. Gostaria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, para a gente já dar início nas perguntas. Ok, Jaelson, boa noite a você, boa noite a todos que estão assistindo. Eu me chamo Heloísa, eu sou graduada em psicologia e atualmente tenho trabalhado mais na área assistencial e não na área clínica, mas a gente nunca deixa de se atualizar, né? De ver esses contextos emergentes, o que tem surgido atualmente. E um prazer estar aqui, agradeço o convite e a oportunidade, e é um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. Que eu puder ajudar. Muito obrigado. Olha só, a gente aqui, né, do Jornal Ponto Belense, a gente sempre trabalha com essas informações, trabalha com essas divulgações de forma geral. Então a gente está trazendo aqui essa entrevista, é uma forma da gente estar ajudando, como eu falei. A Heloísa prontamente atendeu o nosso pedido singelo aí, dela pudesse estar vindo aqui, pudesse estar falando um pouquinho, e graças a Deus ela veio, com muita satisfação ela está aqui. E vamos começar então com as perguntas. Você amigo, você amiga que tem sua pergunta, que tem sua curiosidade, tem a sua dúvida, deixa aí nos comentários também, que a gente vai tentar aqui passar e tentar solucionar a sua dúvida, e a psicóloga vai estar falando também, nos ajudando. Olha só, vamos começar aqui. Afinal, o que é ansiedade? Como que a gente pode definir a ansiedade? Então, ansiedade, que seria isso, né? É um termo tão utilizado atualmente, tão falado, e acaba usando o termo até pejorativamente. Todo mundo fala, eu sou ansioso, eu sou ansioso. Nossa, você está ansiosa, você está ansioso. Não, calma. Nem sempre é ansiedade. Então, ansiedade, desde que o mundo é mundo, existe a ansiedade. E existem dois tipos. Existe a ansiedade natural, que todos nós temos, que está ligada ao instinto de sobrevivência, de proteção. Um exemplo, eu não vou atravessar a rua se eu sei que o carro está vindo. Nas grandes cidades, que lógico, tem um sinal de trânsito e tal, aqui como é uma cidade pequena não tem, mas eu tomo esse cuidado, não vou atravessar se o carro está vindo, se a moto está vindo. Então é uma ansiedade para me proteger de um acidente. Então é um repertório, que a gente fala, é um repertório para ter esse cuidado. Está extinguindo um comportamento negativo para trazer um prejuízo. E essa ansiedade natural, então, ela é tida como um mecanismo de defesa para o ser humano de um modo geral. Está atrelada à responsabilidade. Para os estudantes, se tem uma prova, por exemplo, na quarta-feira, não vai deixar para estudar na quarta-feira, vai estudar antes para se preparar, para ter segurança no conteúdo da matéria, para fazer a prova. Então, é essa ansiedade, que é uma ansiedade que a gente fala positiva, ok? Já a ansiedade patológica, ela é diferente. É quando já traz os graus de prejuízo para a saúde mental e para a saúde física também da pessoa. O que seria essa ansiedade patológica? É quando a pessoa ela não consegue mais desenvolver os seus papéis sociais, as suas funções, as suas obrigações e até mesmo aquilo que lhe dava prazer, ela não consegue mais executar. Um exemplo, a pessoa era pontual no trabalho,
chegar, um exemplo, antes das 8 da manhã, se a carga horária for uma carga horária que entra às 8. Começa a chegar atrasado, começa a não render mais na produção. Quando a pessoa começa também a ter uma certa confusão, não consegue mais se organizar, não consegue mais manter uma agenda, um fluxo, é uma ansiedade patológica. Há pessoas que têm crise de ansiedade que necessitam até mesmo ir para o pronto-socorro para tomar um medicamento na veia para acalmar. Vai resolver o problema momentaneamente, mas não vai trabalhar a ansiedade em si, aquele fundo, o que está lá dentro que está causando essa ansiedade. E lembrando que a ansiedade, ela não é algo individual somente da pessoa, ela é também gerada no coletivo. O que está acontecendo nessa sociedade, na comunidade que tem influenciado essa pessoa a gerar essa ansiedade patológica. Desde a Revolução Industrial lá no século XIX, quando começaram, né, as indústrias, os maquinários, então veio essa cobrança sobre o ser humano. Produza, seja rápido, faça mais rápido. Então isso foi gerando ansiedade. Aí entre o século XX, agora século XXI, com esse bombardeio em massa da tecnologia. A tecnologia é excelente, ótima para muitas coisas. A pandemia nos mostrou isso. Mas para outras também tem deixado a pessoa mais ansiosa ainda. Eu não vou me lembrar o autor da pesquisa, mas recentemente eu li uma pesquisa em que se falava que o Instagram tem deixado mais ainda as pessoas ansiosas. Meu Deus. Sim, mais do que outras redes sociais. Né? Eu não me lembro exatamente o motivo, mas o Instagram ele está causando mais ansiedade do que o Facebook, do que outras redes sociais. Desculpa te interromper um pouquinho. Eu acho até que assim, no meio digital que a gente trabalha assim, não tô afirmando isso, mas que possa ser. No Instagram a gente costuma a estar vendo, a estar usando aqueles efeitos de pele, aquele efeito de embelezamento, e muitas pessoas podem estar usando esse efeito, tentando sair do seu normal e tá tentando passar uma outra imagem para as pessoas e pode estar até ocasionando isso. Não sei se realmente é, mas nas outras redes sociais não tem isso. E já no Instagram, o alvo principal deles são essas fontes, são os filtros, né? Filtros. Pode ser realmente, né? Pessoas que têm uma baixa autoestima, muitas vezes não gostam da sua aparência, então usam um determinado filtro para tentar mostrar uma aparência, e isso tudo é o quê? Uma cobrança externa, tem uma cobrança interna e uma cobrança externa também. Então a pessoa se vê ali naquele meio e acaba sendo influenciada a usar esses filtros. De brincadeira é bacana, legal, é bom, Sim. É saudável. Mas o que a pessoa tem que procurar ver é qual é a real intenção em usar aquele filtro. É somente para benefício ou é para de repente mostrar uma imagem que não é a sua? Porque o que é bom é ser você. Sim. É ser quem a pessoa realmente é. Okay? E o pessoal aí também que está nos assistindo, muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado a você que está aqui nos acompanhando. Peço também desculpa, Heloísa, aí que eu estou olhando várias vezes aqui, mas é porque eu estou acompanhando também aí a transmissão, estou vendo aqui as pessoas que estão nos assistindo aí. E desde já, muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui. Várias pessoas já estão entrando, várias pessoas estão aqui nos acompanhando. Quero reforçar também, você que tem a sua dúvida, você que tem aí o seu questionamento, você que precisa de uma resposta sobre a ansiedade, como lidar com a ansiedade e como combater a ansiedade, esse é o momento. Pergunte, deixe nos comentários aí que a gente vai estar aqui com a nossa amiga Heloísa falando e tratando sobre esse assunto tão importante e que temos hoje aqui a honra e o privilégio de ter aqui a psicóloga respondendo pra gente essas perguntas. E compartilhe também nos seus grupos, compartilhe no Facebook, compartilhe no Instagram, compartilhe em todas as suas redes sociais, tá bom? Muito obrigado, Heloísa. Vamos então passar aqui para o próximo ponto, né? Você já explicou aí o que é ansiedade, já falou um pouquinho. E a gente pode ter ansiedade como uma doença? A ansiedade é uma doença? Como que a gente pode lidar aí com a ansiedade? Sim, a ansiedade ela é um quadro de adoecimento mental. Então, quais seriam então os sintomas dessa ansiedade? Sintomas físicos: tremores nas mãos tremendo, ou mão suada, né? Essa sudorese.
coração acelerado, os batimentos cardíacos bem acelerados. Às vezes a pessoa acha até que vai morrer. É por isso que vai para o pronto-socorro para ser medicado. Tremores no corpo, falta de ar, a pessoa tenta respirar e parece que não está conseguindo respirar. Então, resumidamente, esses são os sintomas físicos, ok? Fisiológicos. Os sintomas emocionais dessa ansiedade patológica, qual que seria? Medo, receio de algo, querer antecipar algo que ainda não aconteceu. Então, ansiedade é querer antecipar aquilo que ainda não aconteceu. Certa vez em um livro que fala sobre saúde mental e emocional, e o autor ele diz o seguinte, que a depressão é o excesso do passado, o estresse é o excesso do presente e a ansiedade é o excesso do futuro. Um outro ponto muito importante também, né, com todo respeito, né, aos religiosos, mas muitos perguntam assim, falta de fé, ou melhor, ansiedade é falta de fé em Deus? Fica aquela pergunta, a interrogação, né? Então, ansiedade é uma doença. É uma doença como pressão arterial alta, como diabetes. Então, a pessoa, sendo cristã ou qualquer outra religião que ela tenha, e essa pessoa ela tem ansiedade, é uma doença como qualquer outra. Então, não significa que é falta de fé, ausência de fé em Deus ou na sua crença. A pessoa, ela quer antecipar algo em sua vida. Então, o ansioso, na verdade, ele não tem essa paciência de esperar aquele momento chegar. A pessoa ansiosa, ela tem a necessidade de ter o controle nas mãos. Não o controle no sentido de controlar os outros, eu mando em você, quem manda aqui sou eu, não. Controle no sentido de organização, ok? De ter agenda, de seguir um fluxo. Então, quando essa pessoa não consegue mais até seguir aquela agenda que ela mesma antes produzia, é essa ansiedade patológica que já está interferindo na vida do ser humano. Ok? Muito obrigado, Heloísa. Olha só, pessoal, lembramos a você também que está nos assistindo, a você que está nos acompanhando, muito obrigado. Samarone também já está aqui comentando. Samarone é uma figura de Ponto Belo. Muito obrigado, Samarone, a você que está comentando, a todos os outros que estão aqui também nos acompanhando, comentando. Obrigado a todos que já estão curtindo. Peço mais uma vez que compartilhe, que mande sua dúvida, o que você tem aí sobre ansiedade, o que você precisa saber sobre ansiedade, como combater, como lidar. Estamos aqui com a nossa amiga Heloísa, mais uma vez reforço, psicóloga, que nos atendeu prontamente e nós só temos a agradecê-la pela parceria aqui com a gente. E quero também, falando em parceria, agradecer enormemente a nossa grande parceira da internet que está nos proporcionando aqui hoje, que deu uma turbinada e que tem a melhor internet da região, ER Telecom, nossa parceira que nós fizemos aí ontem, o grande vídeo que aconteceu sobre o sorteio do cheque no valor de R$5.000. Então, pensou em internet, pensou ER Telecom. Voltando ao assunto, muito obrigado, Heloísa, aí, pelo explanamento, por ter falado pra gente aí o que é ansiedade e também sobre se a ansiedade é uma doença, como que nós podemos tratar. Falando também aí sobre essa parte importantíssima, né, da questão da religiosidade, né? Muito obrigado por você ter falado também. E agora, a maioria das pessoas tem sintomas, você também falou aí, já deu uma explicada boa. E crianças, vamos tocar nas partes das crianças, você aí responsável, você pai, você mãe que tem as suas crianças, será que a ansiedade só é nos adultos ou também atinge as crianças? As crianças também têm essa ansiedade? Sim, criança também, ela pode adquirir ansiedade, ela pode se manifestar, desenvolver. Principalmente depois da pandemia, nesse pós-pandemia, o número de crianças e adolescentes com ansiedade tem sido altíssimo. Então, muitos têm procurado, né, psicólogos clínicos particulares para fazer um tratamento devido à ansiedade que tem atrapalhado na convivência, tanto no relacionamento familiar quanto na escola também. A ansiedade em crianças e adolescentes tem interferido bastante. Então, lembrando, não é aquela ansiedade natural, já tem sido a ansiedade patológica que tem interferido na saúde mental dessas crianças e adolescentes. Ok? Olha só, chegando uma pergunta aqui também do João José.
se a ansiedade tem cura. Ansiedade tem cura? Muito obrigado, João José está perguntando. Será que a ansiedade tem cura? O que a gente pode falar para eles? Olá, João, obrigada pela sua pergunta. Sim, a ansiedade ela é considerada um transtorno mental, mas é um transtorno que pode sim ter cura. Bom. Então existe o tratamento médico e o médico pode ser o psiquiatra ou o neurologista e esse profissional é ele que prescreve a medicação adequada de acordo com o biotipo da pessoa, o seu organismo, qual é o medicamento necessário. A psicoterapia também é de suma importância, ok? Que a pessoa ela faça psicoterapia para se descobrir de onde vem essa ansiedade. Porque na terapia há pontos que incomodam, sim, mas esse incômodo é necessário para que a cura realmente aconteça. Então, resumidamente, a ansiedade ela tem sim cura, ok? Que bom. Então a gente já fica feliz de saber que tem cura, né? Se tem cura, então vamos buscar tratar as pessoas que têm ansiedade aí, vão se identificando. Mais uma vez, muito obrigado aí, João José, pela sua pergunta. Faça assim como o João José, como o Samarone aqui, como outras pessoas que estão perguntando e a gente vai estar passando uma pergunta aqui também, tá bom? Então comente, deixe sua dúvida, o que você tem aí a respeito da ansiedade, o que você precisa saber. Será que a ansiedade tem cura? Já foi respondido aqui. Muito obrigado, Heloísa. E como combater e como lidar com a ansiedade é o tema de hoje, é o tema da nossa entrevista com a psicóloga Heloísa. Mais uma vez, muito obrigado. Respondeu aí também agora sobre se crianças podem ter ansiedade ou será que só tem em adultos. Ela respondeu, parabéns aí. E qual o perfil de uma pessoa com ansiedade? O que essa pessoa com ansiedade aí ela tem? Como que a gente pode identificar o perfil dessa pessoa ansiosa? Então, boa pergunta. Geralmente quando se fala em uma pessoa ansiosa, aí todo mundo já imagina aquela pessoa agitada e até confunde às vezes com uma pessoa hiperativa. Pensa naquela pessoa agitada, que está falando rápido, está gesticulando, mas pessoas que são contidas podem ter uma ansiedade e ninguém percebe. Pessoas mais reservadas, mais introvertidas, que têm uma personalidade introvertida, ela pode sim ser acometida por ansiedade e quem está em volta não percebe. Porque aquela pessoa ela não vai expressar tanto quanto outras pessoas com outros perfis. E quando essa pessoa ela não fala o que está sentindo, o corpo então ele vai falar, ele vai produzir a fala. Ou seja, é aí que vem esse adoecimento, né? Essa falta de ar, como já foi dita, os batimentos cardíacos acelerados. Em algum momento pode haver até mesmo um desmaio, porque a pressão que vem sobre ela é muito grande. Então a pessoa ela precisa realmente de um suporte profissional especializado para cuidar então dessa saúde mental. Que bom, muito obrigado então. Você já falou então um pouco aí, né? Pra gente. Olha só, o perfil dessa pessoa ansiosa que você já falou, qual o perfil da pessoa com ansiedade, já falou pra gente também o que é ansiedade, se a ansiedade é uma doença, quais os sintomas também, crianças também se podem sofrer, se é somente adultos, já respondeu a pergunta aí do nosso amigo João José, muito obrigado João José pela sua pergunta. E todos vocês que estão curtindo, comentando e compartilhando a nossa live aqui do Jornal Ponto Belenenses no Facebook. Mais uma vez quero destacar também aí a grande parceria do ER Telecom, provedores de internet, conectando você. Ser ER Telecom é ser muito mais. Muito obrigado aí ER Telecom pela parceria com a gente. Se tiver mais perguntas aqui vocês podem estar mandando. Se eu não estou conseguindo aqui achar mais perguntas, pode ser que não esteja aparecendo para mim. Deus pode estar falando aí também, se estiver aparecendo aqui para ele. Mas o público aí do Instagram, tá aparecendo? Uhum. Qual é a pergunta? Fala fazendo um favor aí. Nossa amiga Jennifer Pinheiro perguntou quais as formas de controlar a ansiedade. Isso. Boa pergunta. Obrigada, Jennifer. Então, quais as formas de controlar a ansiedade? Técnicas de respiração. Quando a pessoa está muito ansiosa ali, aqueles sintomas estão bem veementes, técnica de respiração, né? Inspira, solta o ar.
repetidamente. Esse exercício, essa técnica de respiração, ela acalma. É enviada essa mensagem para o cérebro e o cérebro ele entende que o corpo ele quer se acalmar. Então, uma técnica ótima para acalmar a ansiedade é a técnica de respiração. Existem remédios, medicamentos naturais também, como a camomila, que pode ser utilizada também, ok? E a atividade física, que hoje em dia é tão falada, que é de suma importância. Então, fazer uma caminhada, academia, musculação, natação também auxilia bastante nesse controle da ansiedade. Então, quando, digamos, esses medicamentos naturais são utilizados, uma boa alimentação, frutas, verduras, legumes, hortaliças, ok? Acaba até prevenindo a ansiedade, até evita que chegue a esse ponto desse adoecimento tão exorbitante, digamos assim. Então, quando a pessoa ela faz uso desses medicamentos, que a gente fala medicamentos naturais, ela está prevenindo, e quando já está tendo a ansiedade mesmo em si, ela acaba trabalhando de uma forma mais saudável, para não precisar chegar naquele ponto de ter que usar outros tipos de medicamento. Mas quando é necessário, o médico ele vai prescrever, ok? E hobbies também, algo que a pessoa gosta de fazer. Um exemplo, se ela gosta de assistir um filme, se gosta de ir num show, de ouvir uma boa música, música instrumental também acalma bastante, ok? Músicas instrumentais de fundo, aquelas que só Isso, tocam. músicas instrumentais também ajudam a acalmar também, ok? Pessoas que gostam, por exemplo, de estudar, quando coloca uma música instrumental, tá ali quietinho, tá estudando, ele vai se concentrar mais ouvindo a música. Depois você pode até aprofundar mais um pouquinho, por favor, nesse tema. Tá bom. A neuropsicologia, ela fala bastante acerca disso, né? Da musicoterapia, trabalhando também com a ansiedade, ok? Olha só, apareceu uma aqui para mim agora também. A Maria Cardoso está perguntando assim, que você já falou dos sintomas, e ela está pedindo para falar outros sintomas, se tem outros sintomas, quais são esses sintomas a mais que podem aparecer. Se puder repetir também o que você já falou, porque está chegando muito mais gente agora. Agradecendo também, muito obrigado aí pela sua companhia, obrigado a você que está compartilhando. Mais uma vez, o oferecimento é R Telecom, provedora de internet, nos ajudando bastante nessa transmissão aí de alta qualidade, internet de qualidade, é R Telecom, provedora de internet. Prossiga, Luísa. Ok. Obrigada pela pergunta, Maria. Então, sinais e sintomas da ansiedade. Sintomas emocionais. A pessoa ela começa a falar muito rápido, ela não consegue parar para pensar e responder, ela fica falando muito rápido. Tem essa sensação também que o coração vai sair boca fora. Aí até acha que está tendo até um infarto, mas na verdade não é nada disso, é ansiedade mesmo. Não consegue muitas vezes manter o foco. Ela fica tentando se organizar, quer fazer várias coisas ao mesmo tempo e acaba não conseguindo. Porque a ansiedade em si não permite que ela faça uma coisa de cada vez. Então, por isso que a agenda, por isso que eu estou tocando bastante em agenda aqui, porque é de suma importância. Os neurocientistas, eles dizem que uma pessoa que tem uma saúde emocional, ela é uma pessoa organizada. Então, se você coloca ali na agenda tudo que você precisa fazer durante o dia ou durante a semana, você consegue se organizar melhor. Então, aquilo traz uma segurança para a pessoa que é ansiosa, porque ela tem essa necessidade da segurança. Sintomas físicos da ansiedade: tremores nas mãos, sudorese, pode ter dor de cabeça também, né? Taquicardia, já falei, falta de ar. Então, bem resumidamente, esses são os sintomas físicos. E os sintomas emocionais é a falta de ar, o coração parece que vai sair boca fora, ok? E uma certa dificuldade de concentração também, tá bom? Tem mais perguntas aí? A Débora Dedé perguntou qual o nível mais grave da ansiedade.
Obrigada, Uma boa Débora. pergunta, hein, Débora? Obrigada pela pergunta, Débora. Então, repete por gentileza qual o nível mais... Grave da ansiedade. O nível mais grave da ansiedade? Bom, essa resposta seria uma resposta mais subjetiva. Por que subjetiva? Porque vai depender de pessoa para pessoa, Débora. Mas um nível mais grave seria quando essa pessoa ela não consegue mais dominar essa ansiedade e ela não procura os recursos saudáveis para trabalhar essa ansiedade. Então ela procura outros recursos. Quais recursos seriam esses? Violência autoprovocada, que é a automutilação, né? Se cortar, exatamente, para tentar aliviar essa dor, ok? A pessoa que se corta, ela na verdade ela não quer morrer. Há casos que a pessoa está assim tentando um suicídio e outros não. A grande maioria quer o quê? Tirar essa dor de dentro de si, esse sufoco. Não consegue de outra forma, então age assim. Alguns são até influenciados, Jaelson, pelo grupo que faz parte. Ok? Existe isso. Isso eu estou falando não de mim, não estou inventando, são dados científicos, ok, gente? Dados científicos comprovam que muitos que andam em grupo acabam sendo influenciados por aqueles que já se cortam, então querem ser pertencentes daquele grupo, então acabam se cortando também. E para tentar aliviar esses sintomas da ansiedade. Então esse seria o nível, digamos, mais grave, então, ok? E quando a pessoa perde o controle mesmo. Certa vez uma pessoa, ela teve que ser encaminhada para uma psicóloga clínica e em seguida para uma psiquiatra. De tão forte que estavam ali os sinais e sintomas. Ela já não conseguia mais nem falar, então corria-se o risco de algo acontecer com ela dentro de casa. Então foi necessário levá-la imediatamente para uma psicóloga clínica e para o consultório de uma psiquiatra. Okay? E aí ela deu entrada no tratamento e aí depois ela conseguiu, né, a estabilidade mental, emocional novamente. Ela continua sendo ansiosa. Ela foi diagnosticada com a sigla TAG, que é transtorno de ansiedade generalizada. Mas hoje em dia essa pessoa, ela controla a ansiedade e não mais o contrário. Ok? Muito obrigado então, Heloísa. Olha só, pessoal, mais uma vez agradecemos aí a presença da nossa querida amiga psicóloga Heloísa, está aqui marcando presença com a gente. Nossa equipe do Jornal Ponto Belém trazendo essa live importantíssima para você, telespectador, para você que está nos ouvindo também, nos assistindo. Muito obrigado pela sua presença. Muito obrigado por estar nos acompanhando aqui nessa live. Temos aí já vários comentários, vários compartilhamentos, pessoas nos assistindo aí. Essa é uma live aí também, um oferecimento ER Telecom, nos patrocinando, nos ajudando com essa internet de qualidade, internet rápido. Quer ser cliente ER Telecom? Deixe nos comentários que vão estar entrando em contato com você, tá bom? E o tema de hoje aqui é como combater e como lidar com a ansiedade. A nossa querida amiga psicóloga está aí falando, está respondendo as suas dúvidas. E que, como eu citei aqui também, como ela falou, o Brasil, infelizmente, é o país em primeiro lugar com o número de ansiedade. São mais de 18 milhões de pessoas que sofrem com ansiedade. Como ela falou, é uma doença, gente. A ansiedade é uma doença. Então a gente tem que procurar medidas de tratar, tem que procurar uma forma de lidar com isso. A psicóloga falando, a psicóloga está aqui nos orientando, nos ajudando muito. Tenho muito que agradecer a ela por estar aqui concedendo essa entrevista importantíssima. Compartilhe com seus amigos, compartilhe nos grupos e mandem suas perguntas. Esse é o momento, aproveite que esse é o momento de você estar aqui mandando sua pergunta. Depois você vai comentar, mas infelizmente ela não vai estar mais aqui para a gente estar trazendo a resposta imediata. Então fica mais difícil. Então aproveite esse momento que é agora e deixe sua pergunta. Olha só, eu estou vendo aqui, Joana está falando que está amando a entrevista. Muito obrigado, Joana. Por pessoas assim que a gente faz essas lives assim. Muito obrigado, Heloísa, também aí. Olha só, e a Joana também está falando assim, ó. Se tiver mais comentários aí que eu não estou vendo, peço que David me fale. Olha só, a Joana falou, eu tenho e é horrível. Então ela tem ansiedade e fala que é horrível, infelizmente. E ainda acrescenta, toma clonazepam. Será que é certo? O que você, como psicólogo, nos fala, Heloísa? Então, se foi o médico quem prescreveu,
Então ela está seguindo a orientação correta, né? O médico é o profissional gabaritado para prescrever medicação. Então, se a Joana ela está tomando essa medicação com base no que o psiquiatra, neurologista ou o clínico geral prescreveu, ok, tá bom? Porque o médico sabe até quando é necessário fazer esse uso desse medicamento. E aí, como é dito, depois, sucessivamente, vai fazendo o desmame desse medicamento, ok? Tá. E aproveitando então essa parte aí dos medicamentos, tem alguma pergunta aí, David? Sim, a Maria Cardoso novamente perguntou: ansiedade causa problemas digestivos? Sim, pode causar, Maria, pode. Muitos sintomas que são psicossomáticos, o que é isso, psicossomático? Quando o corpo ele está falando, quando a pessoa ela não consegue falar verbalmente. Então, crises estomacais, enxaquecas, falta de ar, asma, alergia, doenças psicossomáticas. Alergia, o que é alergia na psicossomática? É quando a pessoa ela não está de acordo com algo que tem ali naquele ambiente que ela está vivendo e ela não consegue expressar, mas vai expressar através da alergia. Pode ser uma alergia respiratória, pode ser uma alergia de pele, enxaqueca demais, muita dor, perfeccionismo, atrelado à ansiedade. Asma, né? A pessoa fica... Sufoco. O que está impedindo essa pessoa de falar? Tem algo que a impede de falar. Então ela não consegue respirar, está sufocada. Ansiedade, ok? Problemas estomacais. O que essa pessoa tem digerido? O que ela tem ouvido e tem digerido e tem causado esse problema estomacal, ok? Então, Maria, tem a ver sim, ok? Está atrelado à ansiedade. Que coisa. Muito obrigado então, Heloísa. Olha só, eu tô vendo mais um aqui. Já sumiu também aqui. É porque o meu vai aparecendo assim muito rápido e aqui vai sumindo, que eu tô acompanhando também aqui pela live. Mas David tem aí para falar pra gente também. Qual é a próxima pergunta? A Débora perguntou: quem tem ansiedade quando se agrava pode chegar a ter depressão? E qual a diferença de ansiedade para depressão? Boa pergunta. Há pessoas que podem ter somente a ansiedade, há pessoas que adquirem somente a depressão e há aquelas que adquirem as duas. Então, assim, a diferença entre ambas seria a seguinte, como foi dito, ansiedade, excesso do futuro, depressão, excesso do passado. A depressão, a pessoa ela fica mais triste, mas não é aquela tristeza normal. Hoje eu tô triste por algo que aconteceu, mas amanhã já tô bem. Levantei, tomei um banho, me arrumei, vida que segue. Não, é uma tristeza contínua na depressão. É uma tristeza que impede a pessoa de fazer aquilo que ela fazia antes, até fazia com prazer. É tanto que há pessoas que têm uma depressão tão grave que até conseguem uma licença do trabalho, ficam de atestado porque não conseguem estar ali trabalhando, não conseguem estar produzindo. Então, a depressão é aquela lembrança de algo que aconteceu lá no passado ou até do que a pessoa não viveu. E a depressão, ela pode ser de ordem emocional, por algo que aconteceu em um relacionamento, uma decepção. Pode ser algo de fundo emocional da pessoa consigo mesma. Pode ser também uma depressão de ordem hormonal. Então, como é que eu sei quando a depressão é de fundo hormonal e é de fundo emocional? Quando eu consigo dizer data, precisar data, é uma depressão de fundo emocional. Se eu pergunto para o paciente assim, há quanto tempo você está sentindo essa tristeza? Ah, tem uns 3 meses, uns 4 meses. É de fundo emocional. Quanto tempo você está sentindo isso? Não sei dizer, Heloísa. É hormonal, entendeu? Então, é necessário fazer esse tratamento também medicamentoso. E existe também a depressão, que a gente fala depressão sazonal, um conceito emprestado lá da geografia. Em país, aqui no Brasil não faz frio aqui, né? Só na região sul.
Mas em países, né, frios, em que acaba até nevando, pessoas adquirem essa depressão sazonal, porque não ficam tanto tempo expostas ao sol. O sol nos traz alegria, vigor, vontade de fazer algo. E nesses países onde a maior parte do tempo é frio, é gelado, a pessoa acaba adquirindo essa depressão sazonal, ou seja, não tem tanta motivação para fazer algo. E aí está a diferença entre depressão e a ansiedade. A depressão está mais linkada à tristeza, desânimo e falta de vontade ali de querer continuar vivendo, ok? E isso não é porque a pessoa é ruim, está fazendo show, não, ela está doente realmente. A ansiedade já seria da seguinte forma, ela trabalha mais na agitação, digamos assim. Embora eu falei que existem pessoas que são mais introvertidas e têm a ansiedade, mas geralmente a ansiedade ela se manifesta assim, a pessoa ela fica mais agitada, ok? A depressão, a pessoa quer ficar mais quietinha, me deixa aqui quietinha. A ansiedade, vamos fazer isso e aquilo, tá agitada. Resumidamente, seria essa a diferença, ok? Bom, então, ouvindo isso tudo, já pode ter certeza que eu tenho ansiedade, então. Eu já sou uma pessoa ansiosa, já estou nesse número aí dos 18 milhões de pessoas ansiosas. Só deixar isso claro, viu? Olha só, vamos aproveitar também, Luísa, entrar na parte aqui rapidinho, não sei se você está com tempo para estar aqui, mas se você não tiver, tudo bem, você pode falar. Que aí a gente encerra e continuando respondendo as perguntas e falando mais um pouquinho, tá bom? Tá bom. E olha só, mais uma vez quero deixar claro, parceria total da ER Telecom, nos ajudando aí com a internet de qualidade, internet ótima aqui na nossa região. Você que quer ficar conectado, você que precisa fazer lives assim como a gente, você que trabalha com o meio digital, entre em contato com a ER Telecom. Venha ser mais, venha ser ER Telecom. É a internet de qualidade da região, tá bom? Muito obrigado a vocês que estão também nos acompanhando aí, obrigado a você que está aqui acompanhando essa entrevista importantíssima, de suma importância, é uma utilidade pública, é uma entrevista maravilhosa, acho que uma das melhores entrevistas que eu já fiz é com você aqui, Heloísa, participando e respondendo aí, né, essas perguntas dos nossos amigos, dos nossos telespectadores. Assim como eu falei, a gente que trabalha, a gente que lida com pessoas no dia a dia, a gente quer de alguma forma tentar ajudar as pessoas e vendo esses números aí estarrecedores, a gente tenta de alguma forma ajudar e aí a gente pesquisando, a gente vendo aí a importância e o quão agravador está sendo a ansiedade. A gente colocou até uma enquete lá no nosso Instagram de quais os temas que as pessoas mais queriam que fossem abordados aqui. E justamente foi a ansiedade, o que mais está preocupando e que o nosso país é o que sofre mais é com a ansiedade. Então é uma doença, como a psicóloga falou, e a gente precisa tratar. Ela falou também aí sobre a diferença da depressão e da ansiedade. Muito obrigado por responder também essa dúvida aí, inclusive era minha também, e a Débora, se eu não me engano, foi a que colocou. Então ela falou e respondeu aí. E olha só, antes de eu ler a pergunta que eu formulei aqui também, no base que ela foi falando aí, tem mais alguma pergunta, Deus? Tá, então vamos lá. Tem alguma forma, algum medicamento para estar lidando com a ansiedade, se a pessoa estiver sentindo algum desses sintomas aí que você falou, que seja o dor de cabeça ou aquela pessoa no estado mais grave ainda que esteja se automutilando? Tem algum medicamento que possa estar falando, possa estar sugerindo para as pessoas estarem tomando forma? Então, o medicamento, o que eu posso dizer são os medicamentos naturais, como já foi dito, né? Esporte, atividade física, natação, um hobby, lazer. E quando é necessário entrar com uma intervenção medicamentosa, né? Como alguém aí pontuou que toma clonazepam, faz uso de clonazepam. Aí é o médico quem vai prescrever. O psicólogo, ele não prescreve medicamento, tá bom, pessoal? Ele não prescreve e também não vai dizer para ninguém deixar de tomar. Quem tem essa autoridade de retirar a medicação do paciente é o médico. Se eu, enquanto psicóloga clínica, né, se eu atuasse na clínica, percebesse que o paciente
aquele medicamento não está fazendo bem, o que eu faço? Entro em contato com o médico que prescreveu. Doutor ou doutora, queria dialogar acerca da paciente tal e sobre a medicação tal. Mas jamais eu ir lá e pedir a pessoa, o paciente, para deixar de tomar o medicamento. Ok? Seria antiético o profissional de outra área fazer isso. Tá bom? Tá. Entendi. Então, e aí, como está seu tempo? Se tiver, pode falar que a gente encerra e está muito bom. Já respondemos várias perguntas aí. Muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado a vocês que estão nos acompanhando aqui até o momento. Fico com você. Dá para continuar? Dá umas perguntinhas ainda, dá para fazer. Tá bom, então. Muito obrigado. Tem alguma pergunta com você, Deide? Tá. Então, eu vi aqui a Maria Cardoso está falando mais uma vez aqui, está parabenizando também, principalmente você, como psicóloga, está trazendo aí essas dicas, essas informações muito importantes para a gente aí. E a gente fica, assim, extremamente agradecido, fica extremamente grato. Já pontuei aí que da preocupação da gente, que a gente quer estar aí trazendo essas informações, ajudando o nosso povo de uma maneira, da forma que a gente puder. Olha só, deixa eu colocar então aqui mais alguma coisa para a gente estar na juventude. Eu como jovem, meu irmão como jovem, cinegrafista do Jornal Ponto Belense, a ansiedade tem um público mais alvo para estar tendo? Qual é o público, vamos dizer assim, prioritário da ansiedade? É o público mais da terceira idade, público jovem ou o público das crianças? Tem um... Joelso, hoje eu não tenho uma resposta para te dar, né? Até o momento, pelo que eu tenho lido, tenho estudado, tem sido de uma forma geral. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, idosos, ok? E principalmente depois da pandemia, aguçou mais esses sintomas ansiosos, ok? Então, a população, de uma maneira geral, independente da faixa etária, tem adquirido a ansiedade, ok? Mas assim, especificar qual faixa etária tem tido mais, hoje eu não sei te dizer esse quantitativo qual que é, tá bom? Depois então da pandemia, nós ainda estamos vivendo ainda um pouquinho da pandemia, né? Acho que já está bem acabando já, graças a Deus. Mas depois da pandemia, então, acho que surgiu mais casos de ansiedade no nosso país. Então, você como psicóloga, o que você acha sobre isso? Depois da pandemia, você lidou com mais casos? Você como profissional também, ou de maneira geral, aconteceu muito mais casos depois da pandemia de ansiedade? Sim, triplicou. Não que antes não tivesse, sim, ok? Mas digamos que estava de uma forma mais contida. A pandemia veio para mostrar isso. Vou falar uma coisa agora com muito respeito, Jaelson, né? Com respeito a todos que perderam pessoas queridas. Mas a pandemia também ela veio para mostrar a nossa fragilidade humana. Veio para mostrar que realmente nós precisamos uns dos outros. É isso que você está fazendo aqui. Você propôs, né, fazer essa live para tirar dúvidas da população. Então, a pandemia ela tem esse aspecto positivo nesse sentido. Mostrar a nossa fragilidade humana e que a gente precisa uns dos outros. Ninguém vive só. Okay? Muito obrigado. Então, David, tem mais alguma pergunta aí? A Débora perguntou, o que fazer quando a pessoa estiver dando crise de ansiedade? O que fazer quando estiver dando crise? Ok, pronto-socorro, ok? É necessário nesse momento ir para o pronto-socorro, porque ali os profissionais, né, os médicos, os enfermeiros, vão fazer a aplicação de um medicamento na veia e a pessoa vai acalmar, ok? Então, quando tiver essa crise de ansiedade assim, é necessário ir para o pronto-socorro, ok? É paliativo, ok, Débora? Vai resolver momentaneamente. Porém, depois é necessário, sim, começar um tratamento com os profissionais especializados, que é o psiquiatra, neurologista e o psicólogo clínico, ok? Tá, muito obrigado mais uma vez, Heloísa. Eu que agradeço. Olha só, mais uma pergunta aqui que temos. Ansiedade, até uma pergunta... ansiedade está sempre associada a mal-estar, de maneira geral, ou falta de ar e temor, ou pelo simples fato de até da morte?
Como que está a ansiedade? Ó, a ansiedade está sempre associada a mal-estar, falta de ar e temor, ou pelo fato da morte? Está associada? Sim. Depende da pessoa que está sentindo. Uhum. Tem pessoas que realmente sentem que vão morrer, acham que literalmente vão morrer. Isso, já entra pelos sintomas, no caso, a gente está Isso. falando aqui, Uhum. se é pelo mal-estar ou pela falta de ar, ou simplesmente pelo temor da morte. Então, exatamente, tem esse temor realmente, né, esse receio, eu vou morrer, e acaba agravando mais ainda os sinais, né, os sintomas de falta de ar, de ataque cardíaco, ok? e aqui outra pergunta também, ansiedade, além de ser uma doença, é doença psicológica? É uma doença, sim, é uma doença de cunho mental. A gente fala que é um transtorno mental, porém tem cura, Uhum. ok? É um transtorno psiquiátrico, mas que tem cura. Tem mais alguma pergunta aí? Ótimo, então, para não tomar muito o seu tempo, Heloísa, para você não ficar muito sobrecarregada, muito obrigado pela sua participação. A gente também aqui respondeu, creio que todas as perguntas das pessoas que estavam aqui nos acompanhando. Várias pessoas perguntaram, várias pessoas aqui continuam nos acompanhando. Estou dando uma rápida olhada aqui. Muito obrigado também pela sua participação. Obrigado a você que nos acompanhou. Obrigado a você que compartilhou, curtiu, comentou, engajou de qualquer que seja a forma na nossa live. Nós aí que fizemos essa live aí com o tema ansiedade. Então a gente colocou como combater e como lidar com a ansiedade. A nossa amiga psicóloga falou muito bem, explicou muito bem para a gente aí. Nós ficamos muito agradecidos pela parceria com ela, pela presença dela aqui. Ficamos mais agradecidos ainda com a sua presença aí também, nos acompanhando, nos assistindo ao vivo, e a gente podendo aí ajudar de alguma forma a você que sofre com ansiedade, você que acha que tem ansiedade e você que tem parentes com ansiedade, de qualquer que seja a forma. Muito obrigado pela sua parceria, muito obrigado pela sua audiência e muito obrigado, Heloísa. Você deixa uma mensagem para as pessoas, você deixar seus agradecimentos também, o que você tem para falar aí para a gente encerrar? Quero agradecer a oportunidade de ter estado aqui, agradeço o seu convite imensamente, uma honra estar aqui. E como nada em vão, estamos no mês de janeiro, e janeiro é considerado janeiro branco, relacionado à saúde mental, ok? Então, parabéns a você, Jaels, por essa iniciativa, e obrigada a todos também que participaram dessa live. E no que precisarem de mim, que eu puder dar um suporte, estou à disposição, ok? Para dar um auxílio aqui ao município. O que eu não puder fazer, eu indico, ok? E a gente está aqui para isso, para caminharmos juntos. Lembrando que, para fechar, ansiedade tem cura. E somos nós que devemos controlar a ansiedade, e não a ansiedade nos controlar, ok? Obrigada. Mais uma vez, muito obrigado. Encerramos com vocês o que é ansiedade, como combater e como lidar com a nossa querida amiga psicóloga Heloísa, Jaelson Júnior, David Nascimento, para o seu jornal